Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações da Hypera, IP3. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos. Já te convido de imediato a se inscrever no meu canal no YouTube, canal Dalton Vieira Investe. O procedimento é bem simples, é só você passar o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se e na sequência aí clica na opção de se inscrever gratuitamente, deixando o sino das notificações devidamente ativado para você sempre ser avisado quando tiver um conteúdo novo no canal. E para receber todas as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão de compra e venda e também informações relevantes e as carteiras de ações, carteira mensal e semanal, é só isso recebendo tudo no seu celular, no seu desktop. Basta você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos, que é basicamente preencher um formulário de cadastro e, na sequência, cadastrar o meu número nos seus contatos do aplicativo Telegram. A partir daí você vai poder testar gratuitamente esse serviço de recomendações durante aí um determinado período. Na análise especial, o que eu utilizo para fazer a avaliação é a análise técnica, que é a minha especialização. Então, nessa análise especial, o foco é olhar para o gráfico anual, gráfico quadrimestral, gráfico mensal, gráfico semanal, gráfico diário, buscando o quê? Avaliar o longo prazo até o curto prazo, ou seja, buscando ver o cenário como um todo do ativo, olhando aí na parte gráfica, né? Se a gente está num período mais interessante para se buscar operações de compra, para se ficar de fora ou buscar operações de venda, e olhando principalmente pensando num prazo maior ou até mesmo no curto prazo, quais seriam as estratégias. Então vamos lá, na IP3 nós temos primeiramente no gráfico anual, um ano que está se recuperando, estava mal e está agora se recuperando, já com alta de 5,6%. Então, a gente está aqui no pregão do dia 29/7, lembrando, no decorrer desta análise, se ela for útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha, eu agradeço aí de imediato. Então aqui a gente tem um ativo que está se recuperando aonde? Em cima de uma região de topo anterior. Ou seja, uma antiga região de resistência agora está funcionando como suporte, já funcionou aqui no ano passado, e agora esse ano novamente batendo nessa região, funcionando como suporte. Então chama atenção isso. O ativo pode dar prosseguimento justamente à sua movimentação para cima, a sua tendência de alta de longo prazo, que é vista aqui no gráfico anual, através desse pivô aqui de alta. Então, o ativo podendo dar continuidade ao seu movimento de subida. No gráfico quadrimestral, o que chama atenção? Nesse quadrimestre, nesse atual candle, nessa atual barra, a gente lembrando que cada barra dessa aqui, cada candle desse aqui representa um quadrimestre, uma periodicidade aí de em torno de 80 dias úteis, né? Então, se a gente pegar aqui a tendência é a tendência de alta, né? Veio aqui, ameaçou queda, que era um topo descendente, aí retoma a tendência de alta. Então, está basicamente dentro da tendência de alta e testando a região de dois topos basicamente anteriores como patamar de suporte, gerou um sinal negativo, fechando até abaixo da média, mas esse quadrimestre já está gerando um sinal muito forte para cima, inclusive fazendo algo parecido até semelhante a um engolfo de alta, né? Apesar da abertura ter sido um pouquinho acima do fechamento do candle anterior, mas é uma sinalização positiva em termos de candle. Aí vamos ver como é que vai fechar esse candle, mas o fato é fundo ascendente, fundo em cima da média, em cima no patamar de suporte que já foi citado ali no gráfico anual, ali na faixa dos R$ 25,60, que é essa região aqui. Então bateu nessa região, gerando sinal de alta, o que aumenta a probabilidade de fazer algo nesse sentido. Principalmente se depois desse candle aqui tiver um próximo já superando a máxima desse, aumenta a probabilidade de subida do preço. Indo agora para o gráfico mensal, o que nós temos no gráfico mensal? Uma tendência indefinida ainda. A tendência nesse momento está indefinida, porque o ativo fez um topo mais baixo do que fez o topo anterior, só que agora fez um fundo no mesmo nível do fundo anterior. Então, ativo basicamente dentro da tendência indefinida e com preço voltando para um nível importante de resistência, que é um patamar aqui em torno dos R$ 31,34 a R$ 31,83, e o ponto mais alto dessa resistência fica aqui nessa máxima localizada ali na faixa dos R$ 33,39. R$ 33,39, essa máxima aqui, ponto de resistência mais alto. E se houver aqui a retomada, algo semelhante a um fundo duplo, né? Um fundo, se romper esse topo aqui de 33,39 nos próximos meses, aí daria para projetar
algo aqui para cima, fazendo a projeção aqui para cima, a gente teria, em termos de projeção, teríamos uma projeção lá para a faixa dos 42, que seria projetar essa altura aqui, essa distância entre esses dois fundos e esse topo, sendo projetada a partir do rompimento, seria essa projeção lá por volta dos 42 e 42, 100% dessa distância projetada aqui para cima, 42 e 42. Então seria a expectativa de alta desse papel. Se romper esses 33 e 39, automaticamente fica alinhado com o gráfico anual e com o gráfico quadrimestral, que já estão em tendência de alta, e aqui na tendência do gráfico mensal a tendência ficou indefinida. Então, se superar 33 e 39, retoma a tendência de alta. Mas chama atenção esse mês, que veio aqui forte para baixo, se sustentou acima da média, e esse mês está rompendo a máxima dos 2 últimos meses, esse mês de julho. Estamos no dia 29. Indo agora para o gráfico, só para mencionar que essa região é bem importante. Essa região aqui é muito importante nesse papel. Essa região ali por volta dos 26,12 a 25,50, essa região aqui é uma região muito importante que, se for voltar aqui para baixo, voltando a trabalhar abaixo desse patamar, fica um cenário mais de queda para o papel. Um cenário mais negativo, ou seja, reverteria a expectativa positiva que nós temos nesse momento para as ações da Hypera. Gráfico semanal. No gráfico semanal, o que é que nós temos aqui? Um pivôzinho de alta sendo formado aqui. Foi formado na semana passada. E aí, o que eu fiz nessa semana? Adicionei o ativo na carteira exponencial. Então, se você está dentro do canal DV Invest, que é esse card que está aqui aparecendo para você para receber as recomendações, as carteiras de ações, você recebeu aí a atualização dessa carteira hoje, no pregão de hoje, que é segunda-feira, mencionando para adicionar, colocar a carteira IP3, colocar o ativo na carteira exponencial, na carteira semanal, a IP3 na carteira. Ou seja, o ativo nesse momento já está apresentando uma alta no primeiro pregão da semana de 3,09%. Então, chama atenção, por isso que eu estou até colocando também na análise especial, porque é um ativo que vai chamando atenção pelo desempenho aí dessas duas últimas semanas. Na verdade, da última semana, né? Que ela gerou aqui esse pivô de alta e a gente está iniciando só essa semana. Então, logicamente, pode fechar a semana abaixo desse patamar. Qual o desafio aqui? Válido até o fechamento dessa semana, 30,92, ou seja, pode estar trabalhando aqui acima e fechar abaixo dos 30,92. Mas acima desses 30,92, o outro nível seria uma região aqui que foi bem testada, por volta dos 31,28, até um patamar aqui dos R$ 31,83, que eu comentei inclusive no gráfico mensal. Acima disso, aqui no gráfico semanal, a gente tem resistência em 32,49 e depois lá na máxima em 33,39. Se eu projetar aqui, colocar a projeção clássica desse pivô de alta, o primeiro nível de projeção, R$ 31,88, que coincide com a região dos R$ 31,83 que eu comentei aqui agora. Depois disso, os R$ 33,00, a projeção de 100%, primeiro essa projeção de 61,8%, que é 61,8% desse tamanho de movimento, sendo projetado a partir dos 30,08. E se projetar esse tamanho aqui de movimento a partir dos 30,08, a gente tem o objetivo lá na faixa dos R$ 33,00, seria 100% de projeção desse pivô de alta, dessa retomada de tendência de alta de médio prazo para IP3. Então, cenário favorável para esse ativo, favorecendo não só operações de médio prazo, que coloquei na carteira, como também até as operações de curto prazo, de swing trade, que eu vou mencionar aqui no gráfico diário. No gráfico diário, esse ativo, na semana passada, gerou aqui uma sinalização extremamente relevante. Essa sinalização aqui do dia 24/7 gerou um sinal forte para cima. Esse sinal gerou um movimento muito forte para cima que saiu detonando todos os topos anteriores. Quando isso aqui aconteceu na semana passada, no dia 24, eu optei por comprar esse ativo, ou seja, recomendar a compra desse ativo no fechamento do pregão, mais para o fechamento do pregão. Então essa compra foi executada e no pregão de hoje ele bateu no objetivo da nossa operação, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho, gerou uma relação risco-ganho de 1:3. Eu vou comentar mais tarde na videoanálise de fechamento do pregão. Mas o fato é que, na minha leitura, fazendo essa leitura que eu estou compartilhando com vocês aqui de prazo maior, olhando para anual, quadrimestral, mensal, semanal, eu vi uma chance maior de iniciar um movimento importante no ativo. E aí eu optei por arriscar 0,5% do capital total
para ver se retornava aí, por exemplo, 1,5%, foi o que aconteceu nessa operação de swing trade. Mas de maneira geral, o que nós temos? Nós temos aqui uma retomada da tendência de alta, um fundo duplo aqui no gráfico diário. Esse fundo duplo, fazendo as projeções aqui desse fundo duplo, a gente teria projeções ali por volta dos 31,40. A primeira projeção, 30,73, que já atingiu no pregão de hoje. E uma projeção ainda mais alta, ou seja, essa projeção seria de 100% aqui, ela foi atingida. Projetando 161,8% desse movimento de subida, a terceira projeção em R$ 31,49 também bateu no pregão de hoje, que coincide também com a primeira zona de resistência que já foi comentado nos prazos acima. A partir desse momento, encerramento da posição comprada no swing trade, mas está dentro da carteira exponencial. Quais seriam as outras formas de se buscar a operação de compra nesse ativo? Seria através do chamado pullback, ou seja, o retorno do preço em cima de possíveis resistências que foram rompidas, como por exemplo um retorno para baixo dos 30,92, preferencialmente entre 30,70 e 30,50. Primeira faixa que eu vejo interessante para ficar de olho. E outro ponto na região dos R$30. Olhando para o gráfico semanal, seria importante esse papel não mais retornar para baixo dos R$30, que é um patamar que aqui era até um pouco mais para baixo, era um patamar de resistência, que fechava uma vez acima, voltava para baixo, fechava uma vez acima, voltava para baixo, agora fechou acima e está indo para cima. Então seria importante não só voltar, se sustentar acima da região dos R$30 a R$ 29,65. Então essa seria a faixa de preço que eu vejo com relevância em termos de monitorar a real força por parte dos compradores nessa nova tendência de alta de médio prazo desse ativo. Ou seja, passar a gerar sinais de alta não só no semanal, mas também no gráfico diário acima desse patamar. Então, acima dessa região, ou mesmo nos 30,50 aqui, ó, voltando para cá, gerando fundo ascendente no gráfico diário, ou até um pouco mais para baixo, fundo ascendente no gráfico diário, fica muito mais interessante para se buscar a operação de compra nesse ativo de swing trade novamente. Mas é um ativo interessante que pelo menos já está dentro aí de uma carteira, pensando em ficar um pouco mais de tempo no papel, algumas semanas no ativo, dependendo do desenrolar, logicamente, do preço desse ativo. Enfim, cenário bem favorável de curto prazo, retomado cenário favorável de curto prazo nesse ativo, e também olhando para o médio prazo, retomada a tendência de alta de médio prazo. Faltando apenas alinhar o gráfico mensal, que aí fica todo mundo alinhado para cima. Enfim, ativo interessante para se ter aí na carteira, nem que seja de médio prazo, ou olhando também para as operações de swing trade. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial, se ela foi útil para você de alguma forma, em termos de aprendizado, em termos de leitura do cenário do ativo, enfim, deixe seu like, dessa forma você me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal dentro do YouTube, canal da Altman Vieira Invest. Grande abraço e até a próxima.